Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de janeiro, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. João Batista é aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Agora que os caminhos estão preparados, que João foi preso e morto, Jesus inicia sua vida pública na Galiléia. Na Galiléia, pois assim o profeta Isaías havia anunciado. Assim, o Cristo Jesus escolheu os pobres, os sofredores, para destinar a sua mensagem, o seu evangelho. Jesus deixou Nazaré, sua terra natal, e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região da morte, brilhou uma luz. A luz é um símbolo muito importante para expressar o que representa Jesus, pois a luz não exclui ninguém, ilumina a todos. A luz vence as trevas. Trevas que representam o pecado, representam a morte, representam o sofrimento e a dor. Quem caminha no pecado caminha nas trevas, mas quem se encontra com Jesus é iluminado por ele. Mas ao mesmo tempo que o Cristo Jesus nos ilumina, nós também somos chamados a ser testemunhas desta luz e a iluminar outras pessoas. Assim como a chama de uma vela se multiplica sem perder a sua força, nós também somos chamados a testemunhar e a iluminar outras pessoas, apresentando o caminho do bem. E daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, o pedido principal de Jesus era a conversão. Assim como o girassol se volta em direção à luz do sol, nós temos que converter o nosso coração em direção a Cristo Jesus. Abandonar os projetos egoístas e pequenos para acolher o grande projeto de Jesus. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Pedro e André são os primeiros a serem chamados. Pescadores, homens simples e trabalhadores. E Jesus só faz um pedido: segue-me. Ao longo do caminho, Jesus irá formando o coração dos seus apóstolos. Assim Jesus disse: Eu farei de vós pescadores de homens. Quem nos faz discípulos e apóstolos não é somente a nossa boa vontade, mas principalmente a graça de Deus que nos chama, que nos forma, que nos envia. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu irmão Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. E, os- e o- e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Deixar imediatamente representa a urgência da missão. É necessário responder sim, sem ficar questionando, duvidando, pedindo provas ou protelando, adiando o nosso sim. Responder sim com amor e com prontidão. E Jesus andava por toda a Galiléia,
ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doença e de enfermidade do povo. O evangelista resume em poucas palavras como foi a vida pública de Jesus. Caminhava ao encontro das pessoas, pregava o evangelho, a boa nova, e curava todas as formas de doenças, físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.